Fala devs, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para o 13º episódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho da propriedade input e é muito interessante que como que a gente trabalha usando o DataBind, mas por um processo um pouco diferente. Vocês viram que nas aulas anteriores a gente trabalhou com um componente e foi colocando as interpolações e também usando dentro dos formulários o ngModel, porém dentro do componente. Mas como que eu faria para que caso eu tenha um outro componente e eu preciso passar um parâmetro ou algo nesse sentido? É o que vocês vão ver agora comigo aqui, como que eu faço para passar um parâmetro de um componente para o outro usando o Input Properties. Vamos lá comigo e a gente está aqui no Visual Studio Code. Vamos lá. Aqui está a aplicação do mesmo jeito que a gente parou na 12ª aula, né? 12º episódio. E tem aqui as informações que nós fizemos na aula anterior. O que iremos fazer neste momento, tá? Vou criar aqui de novo, uma outra guia no terminal. Vou entrar aqui na pasta DataBind. Lembrando que eu estou na pasta Angular, sempre que você vai no que você selecionou no Visual Studio Code, onde estão todos os meus projetos. E o que eu irei fazer agora vai ser o seguinte. Como nós temos o projeto aqui, um componente, né? No projeto a gente tem um componente do DataBind. Eu vou criar um outro componente para um conversar com o outro, DataBind conversar com ele. Então eu vou colocar aqui ng g de generate, c de component e vou escrever aqui que vai ser input properties. Vai criar o componente nesse momento e o que iremos fazer vai ser o seguinte. Lá no DataBind eu tenho os meus dados, as minhas informações, tudo que está acontecendo, os eventos de clique, de botão que a gente fez, tudo bonitinho. Porém, o que iremos fazer vai ser o seguinte. Eu vou criar uma propriedade no DataBind dentro do componente, uma variável, mas eu quero que essa variável ela é passada para o outro componente. Então, como a gente criou aqui, está aqui já criado essa estrutura, eu vou fechar até o DataBind aqui para ficar mais fácil a visualização. Então, eu tenho o DataBind e agora eu tenho o Input Properties. Dentro do Input Properties, não pode esquecer que quando ele fez os 4 create, que ele criou os 4 arquivos, ele fez um update no app module. Então, se eu for lá no app module, só para relembrar, ele acabou colocando aqui o Input Properties para um componente. Então, eu já posso utilizá-lo. E aí, como que acontece? De novo, aqui a gente vai relembrar que eu tenho um seletor e esse seletor ele vai me falar como que eu posso utilizar essa tag. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tag nesse momento, tá? E vou vir aqui no DataBind e vou adicionar essa tag dentro do componente do DataBind. Então, eu vou colocar aqui, ó, dentro do HTML na template. Então, vou colocá-lo agora aqui embaixo. Então, como essa tag tem esse nome, eu já dei um Ctrl C ali para ficar mais fácil para copiar. Vou colocá-lo aqui agora, ó. Coloquei aqui, fecho. Aí ele vem tudo, dou um com salvar. Lembrando que ele está rodando na outra parte. Então já compilou. A minha aplicação ainda ela não deve estar rodando. Então já sim. Aí eu vou dar um Ctrl e clico direito para abrir no navegador para mim a tela da aplicação. Foi para o navegador, já está aqui, ó, Input Properties Works. E por que eu sei que esse cara aqui é ele? Vamos voltar lá. Eu sei porque quando eu coloco aqui, eu vou lá no HTML do Input Properties, eu tenho essa palavra aqui. Então, vou mudar aqui e vou colocar aqui, ó. Vou só mudar, deixar só Input Properties. Salvei. Vamos voltar lá para ver se ele vai mudar o texto. Nesse momento já compilou, então o que eu fiz? Criei um novo componente, e esse componente chamado Input Properties, dentro do DataBind, não foi no App Component, dentro do DataBind eu coloquei a tag do Input Properties. Então ele já está renderizando neste momento. Agora, como que eu faço que a minha aplicação que eu tenho, que é o DataBind, passe informação para o Input Properties? Vamos nesse momento aqui entender como que ele funciona, tá? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte, se eu chegar aqui e colocar essa informação. Vou criar uma variável aqui, para ficar mais fácil. Vou colocar aqui bem em cima e vou dentro do nosso DataBind Component criar uma variável com o nome nome pessoa. Dois pontos. Vou colocar do tipo string e aqui eu vou já definir o nome dessa pessoa como
Claudemir. Coloquei ponto e vírgula. Então eu já tenho essa variável dentro do meu databind e aí eu vou mostrar para vocês que ela já está sendo renderizada. Então, como eu tenho aqui o meu HTML que eu fiz na aula anterior, eu vou deixar da mesma maneira, só vou dar mais alguns espaços aqui, né? Então, eu vou dar quebrar a linha aqui um pouquinho, vou dar 2 BRs. Então, eu copiei aqui, colei e coloquei aqui. Salvei, vou lá na aplicação só para dar um espaçamento aqui. Como que eu faço para renderizar essa propriedade? Então, só para a gente saber se essa variável já está vindo certinho, eu vou colocar nome pessoa no próprio databind, vou salvar essa informação e vou rodar aqui para a gente ver o nome Claudemir aparecendo aqui embaixo. Olha lá, apareceu. Mas ele não está dentro do input properties. E como que eu passo esse parâmetro? Vamos lá. Dentro do input properties, eu posso criar, usando o synthetic sugar, eu vou falar aqui que vai ser uma palavra nome. E aqui eu vou colocar igual. E eu vou passar a variável nome pessoa. Lembrando que aqui eu já estou usando a variável de nome pessoa que está lá do outro lado. Então, salvei. Nesse momento aqui, o que vai acontecer para nós? Ele vai causar um erro, tá? Na aplicação. Vou até colocar aqui no inspecionar elemento. Abriu. Vou tirar aqui o nome pessoa. Salvei. Olha lá. Ele já está falando aqui que no nosso databind de HTML já deu um erro aqui do nome pessoas. Vamos lá ver. O que ele está querendo dizer? Quando eu coloquei essa informação, aqui ó, pode ver que eu já apaguei o Claudemir aqui. Quando eu coloquei a informação aqui na propriedade no meu componente, não existe essa propriedade aqui no nosso componente que é o input properties. Não existe. Eu estou passando uma propriedade chamada nome e eu estou passando do meu escopo do databind que eu criei essa variável nome pessoa, estou passando para o outro componente. E ele já está falando aqui que não existe, ele verificou e não tem essa parte dentro do input properties. E como que eu faço agora para receber esse valor? Vamos lá. Eu vou lá no componente do input properties e agora vocês vão ver uma situação seguinte. Dentro do core existe uma outra propriedade aqui para a gente trabalhar dentro da framework, dentro do core dele, que chama-se input. Input. Quando eu coloquei e adicionei essa informação, eu vou vir aqui e vou falar agora que eu posso utilizar aquela variável. Então eu vou colocar aqui nome, certo? Que vai ser do tipo string. E ela vai inicializar aqui vazia. A partir da hora que eu salvei essa informação, ele pode ver aqui que ele já estava acusando aqui que não existe. Então agora eu criei a variável, a propriedade nome dentro do componente. Rodei a aplicação, mas mesmo assim ainda não foi renderizado. Porque como eu criei essa variável, eu não coloquei no HTML. Então lembrando, para mim utilizar aqui dentro do componente, eu preciso colocar no HTML. Vou vir aqui no HTML e vou mudar agora aqui para receber a palavra nome. Salvei. Rodou a aplicação. E aí, mesmo assim, não apareceu lá. E agora que eu vou fazer a mágica que vai fazer acontecer essa informação a ser renderizada. Primeira coisa, eu vou utilizar agora o @input. É assim que eu declaro essa informação. Então, eu salvo agora. Agora vamos ver como que vai ficar. Salvei. E vou olhar a aplicação agora sim. Ó. O que aconteceu? O input eu estou aguardando receber, então vou imputar informações. Então ele criou uma propriedade dentro do componente do input properties, que quando o databyte passou essa informação aqui para nós, ó, ele passou aqui, eu coloquei a mesma propriedade lá, aqui nesse caso, no HTML, e no componente eu falei, olha, ele vai ser imputado alguma informação no componente, então para receber como parâmetro, eu coloquei aqui o nome string. Põe uma outra maneira também de se fazer, que eu vou mostrar para vocês também, que é dentro dele ele aceita alguns parâmetros e eu vou colocar aqui a palavra nome. E aqui vai ser nome pessoa. E aí eu vou ter que mudar lá no meu HTML. Eu vou colocar nome pessoa. Salvei.
Ah lá, dá a mesma coisa. A diferença é que você vai ter que ver, analisar dentro da sua aplicação se você quer manter o mesmo nome. Se eu quisesse deixar o input já com a propriedade que está recebendo, eu coloco o nome e não preciso colocar nada dentro do input. E isso fica fácil na hora de eu codificar. Então, recapitulando, no DataBind eu coloquei o componente input properties, porém passei um parâmetro. E no parâmetro eu passei a variável que foi criado dentro do DataBind component com o nome Claudemir, certo? Aí o input properties, eu fui e coloquei nome pessoa, porque lá no meu componente input properties, eu coloquei que o nome da variável é nome pessoa, que é foi o que eu interpolei, porém o parâmetro que está recebendo do meu componente é nome. Aí a gente volta lá para o HTML do DataBind e você vê que o parâmetro é este daqui que eu estou colocando, aquele que está em colchete, tá? E aí tem uma outra maneira também, uma terceira maneira aqui para a gente colocar. Você tem que analisar como seria o melhor cenário para você. Eu vou fazer o seguinte. Tem como aqui uma outra propriedade aqui em cima, eu colocar como inputs. Ele já vai até aparecer aqui para mim, ó. Inputs. E aí dentro do input ele abre um array para mim. Aí eu vou colocar a seguinte situação. Eu vou colocar nome, pessoa, nome. Porém, em aspas simples. Igual tá os outros componentes acima. Então, eu coloquei aqui. E aqui eu vou e comento essa informação. Salvei. Então, em vez de eu declarar e fazer tudo isso, eu consigo fazer dentro da parte do annotation, na declaração. E o @input é um declaration, tá? Então, como também conhecido também com annotation. Então, ele já sabe que tem as informações, então tá aqui como um parâmetro. Vamos olhar lá para ver se mudou alguma coisa. Tá aqui normal, Claudemir. Já tá funcionando. Porém, aqui ele já tá falando aqui que o nome pessoa tem algumas coisas já dando errado aqui com esse parâmetro. E só vou colocar aqui nome para você ver o que ele tá querendo dizer. Então, coloquei nome, salvei. Agora rodou. Rodou a aplicação e aí não veio. Eu vou colocar aqui nome pessoa. Vou salvar. Vou voltar lá para a aplicação. E aí, neste momento, eu vou colocar o input aqui para a gente trabalhar gerando. E aí o nome já foi adicionado. Então, existem essas maneiras, existem essas possibilidades. Esse é legal para quando você tem um componente pai e precisa passar alguns parâmetros para o filho. O @input é o cara que você seta dentro do componente para receber parâmetros, tá? Gente, isso daqui é uma coisa muito interessante. Você pode receber uma string, pode receber um number, pode receber outras coisas também. Então, fica ao seu critério, dependente da sua aplicação. É importante você saber que isso é muito legal para um componente conversar com o outro e, obviamente, pode existir uma cascata de componentes ali que vai um passando um parâmetro para o outro. Então imagina que eu estou com um produto, eu tenho um ID, eu passo o ID para o componente, depois e assim sucessivamente. Então, isso vai da lógica que você está criando dentro da sua aplicação. Isso é algo interessante. A próxima aula, a gente vai ver agora o output. A gente viu o input, vamos ver agora o output para ver como que ele funciona. E eu aguardo vocês para a próxima aula. Um abraço, Devs. Falou, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.